de 100 anos entre duas pandemias, né, de grande letalidade, as coincidências, as questões, a reiteração das notícias falsas, etc. Né? Então, eu vou introduzir o tema e aí a gente vai partir com a Maria Alva e quem tiver dúvidas, provocações, sugestões, já vai colocando no chat, que aí a gente vai respondendo posteriormente, né? E a Maria Alva vai respondendo posteriormente, né? Então, assim, a gripe espanhola, né? É um evento que eu, pelo menos, não tinha muita familiaridade, né? Agora que a gente foi atrás, né, nós procuramos muito, tem muito material na historiografia sobre a gripe espanhola, inclusive no Brasil. Mas há pouquíssimo material, ou quase nenhum, na historiografia da comunicação sobre as informações falsas na gripe espanhola dentro do jornalismo brasileiro. Muito pouca coisa a gente localiza. Então, o trabalho da Maria Alva já tem essa como é que se diz? Essa preponderância, né? Ela está começando com esse projeto e está trazendo para a gente muita coisa, né? Então, assim, lembrando que a gripe espanhola, ela começa em 18, no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Ela nasce teoricamente, porque tem as teorias da conspiração, mas os primeiros casos acontecem nos Estados Unidos. No forte dos Estados Unidos, tem o nome do primeiro paciente, isso está tanto nos historiadores norte-americanos, inclusive nos historiadores brasileiros também, a gente vai identificar o primeiro paciente na gripe espanhola, num forte no Kansas. Os segundos pacientes, né, o segundo país a adquirir é a Inglaterra, mas existem inúmeras teorias da conspiração, de que o vírus nasceu na China também, né? De que o vírus chegou no Brasil através que os alemães botaram os vírus em garrafas e jogaram no mar brasileiro, né? Isso tudo tem a ver com esse contexto da guerra, né? Que o Brasil só entra na guerra em dezembro de 1917, mas a imprensa brasileira entra na guerra em 1914. E em 1914 a gente identifica inúmeras informações falsas. Aí um trabalho que eu fiz com o Antônio Rolfed e com a Raniele Leal, e que a gente apresentou em Paris em 2017, exatamente sobre junto das informações falsas que estavam na imprensa mundial e brasileira naquele momento. Então, nós tínhamos narrativas polarizadas entre a imprensa sudestina, que era uma imprensa favorável à tríplice entente, que a Inglaterra, a França, etc. E nós tínhamos uma imprensa sulista, sobretudo, que era favorável à Alemanha. Então, essas imprensas, elas estavam ali com contras narrativas diariamente, né? E você tem casos mundiais, como depoimentos do próprio Martin Heidegger, dizendo que ele estava no fronte, recebe um jornal alemão dizendo que tinha ganho a guerra. Imediatamente ele recebe um jornal francês dizendo que a França tinha ganho a guerra. Ele disse: não acredito mais no jornalismo. Então, isso é começo do século XX, isso é 1914, e o ethos jornalístico, já pautado na credibilidade jornalística, também sofria de um processo de crise, então o contrato de verdade também sofria a mesma complicação. E aí a gripe começa em 1918, né, em março de 18, a gripe chega no Brasil em setembro de 1919, aí, os indícios de que veio pelo navio Demerara, que sai de Liverpool para Recife, Salvador, Rio de Janeiro. E aí sai espalhando, Rio de Janeiro passa a ser um epicentro, São Paulo também, né, se transforma em um grande epicentro da gripe espanhola. A gente tem dados imprecisos sobre o número de infectados e de mortos no Brasil e no mundo. No mundo se estima alguns estudos falam entre 20 milhões e 50 milhões de mortos, outros falam entre 50 milhões e 100 milhões de mortos. Em qualquer dessas perspectivas, o número é infinitamente superior ao número de mortos na Primeira Guerra Mundial, que é mais ou menos de 6 milhões de mortos. Ou seja, a pandemia que aconteceu já ao fim da guerra, ela matou mais do que a própria guerra. E ela teve a guerra como fluxo de disseminação
do vírus, né? Então, nesse meio tempo, você vai ter aí uma série de coincidências, né? Em termos de narrativas, de contranarrativas, de posturas sanitárias, etc. E é nesse contexto que agora eu passo para a Marialva e aí a gente vai trabalhando junto. Marialva, é com você. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer o convite da Ana, dizer que eu estou contente, feliz de estar aqui com vocês todos. E esclarecer, em primeiro lugar, que eu não sou uma historiadora da ciência, né? Ou seja, eu nunca trabalhei com o tema da doença. E como eu cheguei a isso? A rigor, como a Ana falou, quando a gente começou a viver essa pandemia, eu me lembrei das histórias que meu pai me contava. Meu pai era de 1910, portanto, ele tinha 8 anos quando estourou a gripe espanhola no Rio de Janeiro. E ele me descrevia sempre 2 cenas que, segundo ele, tinha ficado na memória de garoto dele, né? Ele morava no subúrbio do Rio, em Engenho de Dentro, e ele descrevia sempre uma cena de caminhões durante a gripe espanhola. Eu era bem pequena também, de caminhões carregados com corpos de gente, uns sobre os outros, sem caixão, enrolado em trapo, enrolado em pedaço de pano, alguns com caixão, outros sem caixão. E a outra cena que ele sempre descrevia eram as valas que eram abertas ao longo das vias no subúrbio para despejar os corpos ali. Ele sempre me dizia isso, sempre falava dessa cena, né? E até eu conversando depois com meu amigo Paulo Sete Cordas, que é música, né? Que meu marido também era músico, ele falou que Nelson Cavaquinho também falava para ele, quando contava os casos, dessa cena do caminhão carregado de defunto, né? Ele sempre falou, mas o meu Nelson Cavaquinho sempre se referia à gripe espanhola, contava isso. Eu, então, convivendo esse momento dramático que a gente está vivendo hoje, né, nessa primeira pandemia do século XXI, por curiosidade, falei, eu vou ler um pouco sobre como é que foi a cobertura da gripe espanhola, por um vício, né, de historiadora da imprensa e da comunicação, como é que foi a cobertura da gripe espanhola. E fui atrás, sobretudo, das imagens, para ver se eu localizava as imagens. E isso que eu chamo no artigo que eu mandei para a Fiocruz, né? As imagens que são imagens como se fosse imagem veritativa da memória do meu pai, e que daria por tabela da minha própria memória se eu encontrava essas imagens. E encontrei uma quantidade imensa de imagens, são mais de 40, quase, sei lá, são milhares, centenas, dezenas de fotos que foram publicadas em 4 números da revista Careta, contando todo o processo da pandemia. Eu vou mostrar a primeira imagem para vocês. Eu vou botar a telona grandona e vou compartilhar aqui a primeira foto. Bolsonaro é obrigado a ser mundialista. Tá saindo? Saiu? Anne, tá saindo? Vai começando agora, Marialva. Essa é uma das primeiras fotos. Apareceu? Apareceu, belíssima. Essa é uma das primeiras fotos que foi publicada na revista Careta, né, mostrando a Avenida Rio Branco, sábado, às 4 da tarde, quase deserta. Né? Agora, isso não foi porque teve lockdown no Rio de Janeiro, né, como a gente chama hoje. Houve apenas um feriado, que eles fizeram um feriado prolongado. Eu vou interromper o compartilhamento agora. Pronto. Houve apenas um feriado prolongado que durante 3 dias, né? Uma sexta, uma quinta, uma sexta, um sábado, domingo e segunda. Mas a Avenida Rio Branco estava daquele jeito, deserta, pela quantidade de pessoas doentes que tinham na cidade, né? Era um negócio impressionante. Segundo os cálculos, e os jornais publicavam, como a gente publica hoje,
todo dia a quantidade de mortos que tinham, não publicava os infectados, mas publicava os mortos, né? E ele chegava a esses mortos pelo número de enterros que tinha nos cemitérios, nos vários cemitérios da cidade. Mas a cidade ficou deserta porque as pessoas todas estavam infectadas, né? No início foi igualzinho o que aconteceu. No início ela afetou ricos e pobres, mas claro que ela afetou muito mais os pobres, né? Que ela dizimou os pobres da cidade, né? Segundo o cálculo, foram 20 mil mortos no Rio de Janeiro. Cálculo dos jornais da época, que ao fim da pandemia calculava esse número, né? Então eu fui atrás dessas imagens, que são imagens impactantes, né? Que mostram, vou compartilhar outra aqui. Mostram, por exemplo, a enfermaria, essa aqui. Mostram, por exemplo, as enfermarias lotadas, né? Como vocês estão vendo aí, né? Essa aí é uma das enfermarias, é uma enfermaria até de um hospital que tem no Tá centro. vendo não, Maria Alva? Compartilhou não. Então vou compartilhar agora. Pronto, compartilhou? Tá abrindo. Abriu? Uhum. Sim, sim. Então, essa é uma das enfermarias, essa aí é uma enfermaria masculina, né, no hospital que tem em São Francisco de Assis, que tem no centro do Rio de Janeiro, né? Então eu fui atrás dessas imagens e me deparei então, com a série de visões do Rio de Janeiro, dessas fotos, que guardam enorme semelhança, né? Com aquilo que a gente conhece hoje. Essa aí por exemplo, os caixões mortuários no Caju e Sepultos por falta de coveiros, né? A gente vê, então, pilhas de caixões, né, nos cemitérios da cidade e não tinha quem enterrasse, né? Igualzinho que a gente está vendo hoje. Parece um filme assim que vai... É muito impressionante porque as semelhanças são enormes, né? São semelhanças impressionantes, né? Então, de fatos, né? Então, a primeira notícia, porque o que ocupava as páginas das principais publicações, eu vi só os jornais do Rio de Janeiro, né? Porque eu estava interessada na pandemia na cidade do Rio de Janeiro. Os principais jornais do Rio de Janeiro da época, que eram o Correio da Manhã, Gazeta de Notícias, à noite, que era o principal vespertino, né? O País e o Imparcial, todos eles davam notícias, começaram a dar notícias sobre a pandemia no dia 23 de setembro. Porque até então, a primeira página da publicação, e mesmo assim nas páginas interiores, né? Ela só vai ocupar a primeira página das publicações já no final de setembro, quando ela começa a se alastrar pela cidade. Até então, a principal notícia, evidentemente, era da guerra, né? E o mais impressionante também é que a última foto da pandemia, eu não sei se eu tenho ela aqui, mas não vou achar, é exatamente a foto da Avenida Rio Branco lotada de gente no dia, vou ver aqui qual é o dia exatamente, no dia, já no final da pandemia, que dura só 2 meses, né? Ela só dura 2 meses. 2 meses depois, a gente não entende como, a gente não sabe como, ela vai embora. Ela dizima, mata a gente à beça. Vamos falar sobre esse final da pandemia mais na frente, porque acaba a pandemia e entra no carnaval, né? Ela acaba no carnaval. Mas no dia 23 de novembro de 1918, tem uma foto que é emblemática, que é a foto daquela mesma Avenida Rio Branco,
repleta de gente, com gente em cima das árvores e tal, comemorando a vitória dos aliados. Então, a rigor, o que marca, né, o fim do ponto de vista da cobertura jornalística, né, é um outro acontecimento emblema também, né, que é a festa, o regozijo, tomar de novo as ruas, né, pela multidão comemorando a vitória no final da Primeira Guerra Mundial, no dia 23 de novembro de 1918. Então, a primeira imagem, a primeira notícia assim, de destaque, né? É no dia 23 de setembro, e no dia 23 de novembro é a última notícia, vamos dizer assim, com a Avenida Rio Branco repleta de gente. É uma cobertura maravilhosa, não só em termos dessas imagens que foram publicadas na revista Careta, e aí tem uma coisa muito interessante, que outros jornais também publicavam essas fotos, alguns, sobretudo a Gazeta de Notícias, porque os jornais não publicavam muito fotos dessa natureza ainda em 1914, mas tem uma interferência, não sei quem é. Se alguém tiver com o microfone aberto, eu peço que feche, por favor. Então, essas imagens que a revista Careta publicou, elas saíram as mesmas imagens, né? Em outros periódicos, na Revista da Semana, no Malho, na Gazeta de Notícias, eram as mesmas imagens, né? Então, havia esse fotógrafo, que a gente não sabe quem é, eu fico curiosíssima para saber, ele fez uma cobertura fantástica da pandemia, né? Em todos os seus ângulos, né? Então, a pandemia teve muitas questões no meio do caminho, muitas coincidências com o que aconteceu. Eu acho que a gente poderia começar a falar das coincidências, começando pelas coincidências da percepção política, né? Tá. A pandemia chega no Brasil no final do governo do Venceslau, né? Que é o presidente que passa pela guerra, né? E assumir o Rodrigues Alves, né? E o Rodrigues Alves nem chega a assumir porque o Rodrigues Alves adquire a doença, né? A controvérsia, não foi a doença que ele adquiriu, não. Porque a doença matava em 4 dias. E ele morreu em 3 meses. E ele ficou 3 meses doente. 3 meses, então, ele ficou 3 meses. Então não foi a doença, porque a doença matava em 4 dias. Alguns historiadores afirmam que sim, né? A maioria dizem que ele morreu da pandemia, né? Mas outros dizem que não é verdade. Tem agora umas teorias. Foi o Delfim Moreira, né? E havia todo Era doido mesmo, né? Esse era doido. Tem um caso que contam dele que é espetacular. Que ele foi entregar umas plantas de uns prédios, de uma obra, aí ele fez um rolo de papel, uma luneta assim, começava a olhar, que linda paisagem. Esse era doido mesmo, era doido, não é... Acho que a grande coincidência tem a ver muito com o Ministério da Saúde não existia, era uma diretoria de saúde, o Ministério da Saúde só vai ser criado em 1930 e muito pelo trabalho da própria, que na época eu acho que era a Fundação Fiocruz, né? Não, era a Fundação Oswaldo Cruz, que virou a Fiocruz, né? Mas só vai ser em 1930. E o diretor de saúde, que corresponderia ao ministro da Saúde hoje, disse o quê? Isso está nos jornais, né, em letras garrafais, etc., que era uma gripezinha. Que era uma doença benigna. Ela era causada por um vírus que eles não conheciam, era uma gripe, mas ela tinha um caráter, assim que eles falavam na época, um caráter benigno. E aí ele não toma providências, não faz absolutamente nada, era o Carlos Seidio, e alguns jornais começam a fazer uma campanha violenta contra ele, chamaram inclusive a doença de mal de Seidio, né? Mal de Seidio era uma gripe espanhola. E ele pede demissão no auge, ele foi mandado embora. No auge da pandemia. No auge da pandemia. E assume, o interino assume o Ministério da Saúde, mas aí o Teófilo Torres, né? O Teófilo Torres assume
E chamam o Carlos Chagas, Carlos né? Chagas, que faz um trabalho espetacular, e é graças ao trabalho que ele faz que a pandemia é controlada. Então, o que ele faz como trabalho assim, inovador na época, né? Ele começa a dar comida para os pobres. Ele começa a dar auxílio aos pobres. Mais do que isso, ele investe na criação de postos de saúde e médicos. Hospitais de campanha. Em hospitais de campanha nos subúrbios. Então, por exemplo, e no centro do Rio, um dos armazéns do Porto do Rio foi transformado em hospital de campanha. Ele cria inúmeros ambulatórios. Ele distribuiu cartilhas de conduta, de higiene e limpeza, Isso. né? Tinha as cartilhas, os jornais publicavam todos os dias, lavagem de mão, tudo isso que a gente sabe, né? Que fala agora, o distanciamento social, lavagem de mãos. Os remédios eram os mesmos nossos de hoje, né? Era a mesma coisa. Eu peguei algumas dessas cartilhas, são muito interessantes, né? São 10 itens assim, de recomendação e que, sobretudo, os velhos não saíssem, né? Ficassem nas suas casas. Mas o que chama a atenção, eu vou botar uma imagem muito, muito interessante, que ela é muito frequente. É isso que eu falo, que ela, no final, matou foi os pobres, né? Isso aí é uma imagem frequente. O que a gente observa nessa imagem, né? Os pobres recorrem a esse posto de socorro, uma quantidade imensa de criança. Isso me chama a atenção e eu não sei explicar qual é a razão, né? Além da enorme quantidade, quando não é criança, vou ver se eu acho outra foto, de negros, evidentemente, são os pobres, né? Então, as crianças iam atrás do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial da época era pão, sopa e leite, né? Que dava aos desvalidos, como eles chamavam, né? E essa quantidade enorme de criança, né? Que ia atrás desses auxílios nos tais postos de socorro para matar a fome de quem tinha fome. Então, as imagens são espetaculares, né? Porque elas mostram. Vou mostrar uma outra que eu gosto muito para vocês verem isso que eu estou falando. Não consigo abrir aqui. Espera aí, que agora eu vou compartilhar. Eu sou meia burra nisso. Vou compartilhar a tela aqui, aumentar. Nesse local não houve socorro aos moradores, né? Esse é o Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, né? Tem uma foto semelhante também do Morro do Salgueiro, dos morros da cidade, que ninguém chegou lá para ver como é que tinha sido a mesma coisa, né? Que está acontecendo hoje, que está matando as pessoas das favelas e eles não estão nem aí para isso, estão achando até bom, né? Então, duas coisas chamam a atenção, né? Essa coisa que ela não escolhe classe social, não escolhe, mais ou menos, né? Ela escolhe, sim, né? No final, quem morre mais é quem não tem condição. Ontem saiu uma pesquisa espetacular que eu vi, né, da Fiocruz, falando exatamente isso, né? Quem é que está morrendo? Somando a quantidade de preto, de negro, de pretos e pardos, né, dá mais de 70% dos mortos. Mais de 70%. Das pessoas que não têm escolaridade, de primeiro um ensino fundamental incompleto, mais de 40%. Então, claro que é uma doença que vai dizimar quem não tem condição. Vai dizimar quem não tem condição. A gripe espanhola matou 20 milhões só na Índia. Somente na Índia. Exatamente. O hemisfério sul inteiro foi muito atingido. África e Ásia, né, sobretudo Índia e os países da África, tiveram um maior número de mortos. Né? Os países europeus e os Estados Unidos conseguiram debelar, e os outros países, o hemisfério sul, sempre mais sofrido. Marialva, uma outra coincidência: o uso do remédio da malária. Havia para malária, né? Tinha vários, mas assim,
atenção é que, na época, e aí sem nenhum embasamento, o remédio que passou a ser distribuído foi o sal de quinino, inclusive para que as pessoas precavessem, né? E hoje o remédio da malária, o outro remédio da malária, a cloroquina e a hidroxicloroquina, está nessa polêmica toda. Então, assim, uma diferença de 100 anos e a malária sempre vem como recorrente nesse processo aí. Eu acho que é o seguinte, o que é mais triste nisso tudo é que, com a diferença de 100 anos, pouca coisa mudou, né? Ou nada mudou. Isso é que é o mais desesperador, né? Os remédios milagrosos, os remédios milagrosos. O que mudou foi o seguinte: não havia remédio, praticamente não existia remédio industrializado. Então, essas fórmulas milagrosas... E os antibióticos ainda, né? Os antibióticos... essas fórmulas que os médicos próprios passavam, que o quinino era recomendado pelos médicos, no protocolo lá do Ministério da Diretoria Geral de Saúde, o quinino era recomendado. E era distribuído, inclusive. Ele era manipulado pelas farmácias, que não existia, a gente tem que lembrar isso, que não existia remédio industrializado, eram todos manipulados nessas farmácias de manipulação. E a gente encontra vários anúncios, assim, gripina, esse remédio que previne da influenza e da espanhola, né? Eles falam até que a caipirinha, que até a lenda que a caipirinha foi inventada na gripe espanhola. Sim, a história da caipirinha eu achei massa. Né? Para prevenir, as pessoas começaram a tomar cachaça, mel e limão. A caipirinha. Mas também, assim, muito de usar aqui tabaco, queimar alfazema, né? Vários tipos de receita. As pessoas mandavam cartas para a imprensa, para os jornais, né? A gente acha muito nos jornais do Rio e de São Paulo, mas assim mandavam cartas com receitas de como se prevenir, que é mais ou menos o que a gente está recebendo aí, a minha equipe do No Jogo Checar, não me deixa mentir, o chá de boldo, o vinagre de maçã, e eu não sei, é uma lista. Hoje foi o quê? Foi o remédio para piolho, né? Que tem um nomezinho, e aí diz que o remédio para piolho está matando o coronavírus, né? E aí não é que existe uma pesquisa em cima disso, só que não em humanos, né? Então, estão fazendo em laboratório, etc. Então, tem uma série de coisas assim, de como se divulgavam. Hoje o fluxo é pelas infovias, né? Pelas redes sociais, e na época as pessoas mandavam cartas e, olha, para se prevenir, você faz essa receita aqui, né? E tem essa história da caipirinha que eu achei muito, muito, muito legal. O que mais que você encontrou nesse sentido? Que é? O que mais que você encontrou nesse sentido? Eu queria mostrar aqui para vocês. Então, havia... Claro que, falando assim da cobertura especificamente, havia aqueles jornais que eram francamente favoráveis ao governo, né? Então, eles estavam de acordo com os protocolos e as ações do governo, e aqueles que eram claramente contrários, né? Então, é muito impressionante essa questão, porque eu não separei muito as páginas, o que fala do mal de Seidio, mas é muito interessante que a Gazeta de Notícias que vai chamar a pandemia de mal de Seidio, né? Uma coisa muito, muito interessante do nosso ponto de vista, de pesquisadores de história dos meios, etc., é que ela causou tanto problema junto às indústrias, ao setor de serviço e aos próprios jornais, que a Gazeta de Notícias teve, durante uma semana, ela conseguiu sair apenas com 2 páginas. Ela não conseguiu rodar mais que 2 páginas, e ela explica por quê. Porque os funcionários estavam doentes, os gráficos tinham ficado doentes, os repórteres estavam doentes, então eles não tinham, e também o assunto era a pandemia, não havia mais o que cobrir, nem pessoas para trabalhar, então o jornal, que estavam todos doentes.
saía com 8 páginas, 16 páginas, né? Chegava a sair com 24 páginas. E durante uma semana ele pediu desculpa aos assinantes e aos leitores, de uma maneira geral, porque eles só conseguiram preencher 2 páginas do jornal, né? Então, isso também, quer dizer, é interessante para a gente ver, né? Como há esse fluxo e contrafluxo das coisas que acontecem na cidade e que modificam, né, a própria forma como o jornal era possível de chegar ao seu eleitor. Lembrando que, em 1918, havia uma única maneira de atingir com as notícias o público. Era o jornal, hoje o jornal diário ou as revistas semanais. Então, toda a informação circulava a partir desses jornais, né? Então, é muito interessante isso, né? Que como isso influencia no processo produtivo, né? Assim como tem anúncio da empresa telefônica da época dizendo que pedia... É isso que a gente vê agora, né? Passa pelo site, mas como não tinha site, né? E não telefonem tanto, porque a gente não tem tantos telefonistas disponíveis para encaminhar as ligações. Os telefonistas também ficaram doentes, né? Então, então houve assim muitas coincidências no que diz respeito. Não é coincidência, eu acho que se as pessoas tivessem parado, né, e prestado atenção, né, no que estava acontecendo, né? Por que acontece uma pandemia dessa natureza? Porque quando há uma interferência muito grande do homem sobre a própria natureza. No caso que a gente está observando, na Primeira Guerra Mundial, o que foi essa interferência? Foi exatamente a guerra, né? Em que você vai para localidades em que o homem nunca tinha estado, em que você constrói um mecanismo de globalização intenso, de trânsito entre as pessoas, de cidade para as florestas, de floresta para as cidades, de países para outros países, e você propicia com essa mescla, essa mistura, essa interferência humana, um desequilíbrio da natureza. E quando há um desequilíbrio da natureza, há uma pandemia. Não é? Então, se as pessoas tivessem prestado atenção nisso, não teria vivido durante 100 anos forçando uma nova pandemia, né? Com as suas ações irresponsáveis, né? De atingir duramente a natureza, de atingir duramente, de fazer, por exemplo, cadeias produtivas que a gente não é capaz de produzir nada, nem uma válvula, é uma coisa impressionante que você tem que importar tudo, e importa tudo dos lugares onde a mão de obra é mais barata, e, por outro lado, você também não agiu em nada no que diz respeito a melhorar as condições de vida, a melhorar, diminuir ou acabar com a desigualdade social. Não, ela se acirrou. Não é? Então, se você, naquela foto lá, eu mostrei centenas de crianças atrás do pão, do leite e da sopa, né? Hoje essas centenas são milhões de pessoas nas filas atrás do que hoje é chamado auxílio emergencial e, naquele tempo, era chamado a caridade para os pobres. Mudou só o nome, né? Então, não se fez nenhuma ação em 100 anos, muito pelo contrário, se acirrou todas essas ações contrárias, né, a um certo equilíbrio, um equilíbrio que é um equilíbrio de natureza cultural, social, econômica, se alterou cada vez mais, se aprofundou cada vez mais. Os desequilíbrios, né, numa atitude suicida do próprio homem, que não termina nessa pandemia, né? Numa pandemia que está aí para durar, porque vão descobrir vacina, vão, mas a gente não vai poder viajar, aquele mundo do século XX ficou para trás, acabou em 2020, né? Então, isso eu acho mais drástico.
Eu queria lembrar, Marialva, até para o pessoal que está aqui, que está perguntando, durou 2 meses no Rio, mas assim, a pandemia começou em nível mundial em março, teve o primeiro movimento, a primeira onda. A segunda onda foi em agosto, chegou no Brasil em setembro. Isso. E a terceira onda foi em janeiro, e parte do Brasil já tinha debelado. Mas, assim, a gripe espanhola em nível mundial, sobre ela desce dos hemisférios, quando ela vem para o hemisfério sul, aqui no Brasil se consegue, numa cidade como Rio de Janeiro, Chagas, mas na Índia, por exemplo, a pandemia continua, né? Ao ponto de chegar ao número, né? A estimativa deles é entre 18 e 20 milhões, né? Então, há algumas peculiaridades de cada região, que também a gente perceba. O Brasil só entrou na guerra em dezembro de 17. As nossas tropas foram para a guerra porque o Brasil formou uma marinha depois que o Brasil se apropriou dos navios submarinos alemães que estavam em águas brasileiras. São transformados em uma frota nossa e a gente vai para o Mediterrâneo. Mas os brasileiros que foram para a guerra, em sua maioria, morreram de gripe espanhola nos próprios navios quando lá chegaram. Né? Então, assim, o nosso fluxo foi muito de ida e pouco de volta, né? Vieram pelos navios que atracavam no norte. É bem diferente do fluxo de hoje, né? Quando não haviam mais barreiras, a globalização estava completamente sem barreiras. Então, o vírus circulou livremente muito mais hoje do que antes. Com certeza, porque as condições eram outras, né? Ele só chega aqui porque veio com os navios que estavam voltando da Europa e, como você falou no início, parou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, que foram os 3 grandes focos da doença, até porque São Paulo era uma vilazinha nesse momento, né? São Paulo só passa a ser Mas São Paulo também vai ser um epicentro, né? Mas São Paulo, quando a gente pensa em São Paulo, a gente sempre faz a correlação com São Paulo de hoje. São Paulo, em 1918, era uma cidade sem expressão nenhuma, ainda não tinha se desenvolvido economicamente, o grande centro industrial ainda de comércio e financeiro era o Rio de Janeiro, né? Só a partir de 25, 30, só depois da Revolução Constitucionalista de São Paulo, já na década de 30, que ela começa a se formar começa esse processo de industrialização que vai transformar ela na maior cidade, uma das maiores cidades do mundo e a maior cidade brasileira. Em 1918, ela era uma cidade sem importância econômica e não tinha importância que o Rio de Janeiro tinha, que era a capital do país. Eu queria ler para vocês, rapidamente, uma bela descrição que tem na revista Careta sobre a questão dos cadáveres, a tal cena lá, né? Deixa eu ver se eu acho que aqui tem um outro que tem melhor. Artigo pandemia. Que eu escrevi lá para o UFRJ, um texto que eu acho bem legal também, como a pandemia, né, a história que se repete como tragédia ou como farsa. E nesse artigo eu transcrevi a tal cena, né, que foi publicada em 2 de novembro de 1918, na página 8 da revista Careta. São as valas, né? A cena das valas abertas, né? Não, do transporte dos cadáveres. Aí ele fala, são 8h30 horas da manhã de uma quarta-feira cheia de sol. À esquina da rua Pedro Américo e Catete, na delegacia, a uma quadra do Palácio do Governo, para um caminhão conduzindo cadáveres descobertos, sem caixão, estendido nas tábuas. O caminhão ali estaciona durante 1 hora diante da quitanda, do açougue, da venda, da padaria. Quando esse parte, chega o segundo, expondo o corpo morto de uma pobre mulher, cuja saia rota na altura do ventre põe uma nota de crueldade indecorosa nessa miséria fúnebre. O terceiro caminhão chega às 10, enquanto o condutor vai beber um Paraty no botequim fronteiro,
As crianças trepam pelas rodas para espiar os defuntos. O quarto caminhão, contendo numerosos cadáveres, aparece às 11 e desaparece ao meio-dia, e por onde roda espalha um cheiro desagradável e entontecedor. Na Rua do Catete, na Rua Barão de Jaguaribe, na Rua Pedro Américo, uma assustada multidão, desentocando-se das casas fechadas, vem contemplar a passagem desses trágicos carros. Os passageiros dos bondes levam ao nariz os lenços, né? Então, é a descrição desse cenário de horror, né, que fazia parte, vamos dizer assim, do cotidiano da cidade, né? E aí, para essa cena, também aparece nas revistas, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a cena que eu adoro, que é a cena lá da memória do meu pai, que eu vi, né? Compartilhei, consegui localizar, que é a tal cena dos carros, né? No caso aí do caminhão transbordando de caixões. Se a gente observar, né? Aqui no canto tem ainda caixão pelo chão, né? As pessoas todas empilhando os caixões, tamanha quantidade de mortos que existia nesse momento na cidade, né? Então, eu acho que a cobertura, ela serve, não sei se ela não serve, a realidade não serviu para que se mudasse nada, né? O carnaval de 1919 foi o carnaval da gripe, todo mundo fez sátira, as sociedades carnavalescas saíram com carros alusivos. Era vingança ao vírus, né? E segundo se fala da época, foi uma tal degradação, como se dizia, dos costumes que nasceram 9 meses depois do Carnaval de Fevereiro, um monte de criança, resultado das folias do Carnaval, da espanhola, né? Da espanhola. Lembrar também, né, que assim, até o nome da gripe ficou gripe espanhola exatamente pela visibilidade que a mídia espanhola deu, né, que o jornalismo espanhol deu, né, e que foi muito ocupou. A Espanha, como era neutra, né? Ela é neutra em relação. Ela podia divulgar, né? Ela divulgou ao máximo a gripe. Foi ela que divulgou assim de uma maneira extensiva, e por isso recebeu o nome de influenza espanhola, por um trabalho a rigor positivo que fez, né? E recebeu a mensagem que a gripe era da Espanha e não era. Mas assim, uma coisa que você estava falando assim, o quanto a gente aprendeu pouco em 100 anos, né? Você textos que foram feitos há 20, 30, 40 anos, dizendo assim, naquela época a gente não tinha não tinha o conhecimento que tem hoje, não tinha como se precaver, como se uma nova pandemia a gente tivesse preparado. E nós não estamos preparados, não estávamos e não estamos preparados. Então, assim, as medidas que foram tomadas na época e os países que melhor se saíram foram que tomaram medidas de isolamento, distância social, uso de máscaras, né? Ou seja, todas as medidas que o Carlos Chagas elenca como é que se diz, na cartilha dele, são as medidas preventivas que estão nos protegendo hoje, até que a ciência possa responder a esse vírus efetivamente. Então, assim, são as mesmas medidas de 100 anos atrás, né? Diferentemente daquela época, hoje nós temos em todos os países uma participação midiática muito recorrente e trabalhando em prol de uma informação que possa efetivamente ajudar as pessoas. Mas, em contrapartida, nós temos um contrafluxo de produção de informações falsas, que não é só no Brasil, é no mundo, né? No site da OMS, você tem lá você tem a cartilha do jornalismo para combater as fake news, você tem
o estudo da desinfopandemia, né? No site da Unesco fez um estudo da desinfopandemia, exatamente tratando essa pandemia de manipulação das mentes, né? Através das redes sociais, que chega a você normalmente pelo um grupo da sua família e você compartilha porque alguém que você confia compartilhou, etc, etc. E aí você vai compartilhando receitas de medicamento que podem lhe prejudicar. Você acha que está prevenido se você fizer isso ou aquilo, e você vai na rua, etc. Você se expõe, né? Você acha que o vírus é uma gripezinha e você vai para uma aglomeração social, e aí você se contamina, mas você não tem sintoma, mas contamina sua mãe que vem a falecer. Então, tem uma série de consequências que eu acho que, naquele momento, o Carlos Chagas foi muito efetivo nas ações que ele fez na cidade do Rio de Janeiro. E que no Brasil a gente tem ainda isso. Eu vou só ler aqui para vocês que a revista Semana publica Carlos Chagas e Epidemia. Infelizmente, a gente não tem um Carlos Chagas, né? Tem até muitos Carlos Chagas, mas a gente não tem uma ação governamental que deixa os Carlos Chagas trabalharem, né? Então, diante da invasão aterradora do grande mal que aportou em nossas plagas, com o nome de influenza espanhola, o governo apelou para a sábia personalidade do Dr. Carlos Chagas, um grande cientista que é atual diretor do Instituto de Manguinhos. Aí fala o nome do ilustre moço envolvido já por si só constituía um seguro elemento de triunfo na situação dolorosíssima em que se via a população inteira vencida pelo desânimo. O ilustre discípulo de Oswaldo Cruz pôs-se à testa dos serviços de socorro com uma dedicação sem limites, desdobrando-se, multiplicou-se, criando hospitais, instalando postos de socorros, incutindo confiança com prestígio do seu nome, conjurando o começo da anarquia que se esboçava nitidamente e debelando o mal. A veemência e expansão da epidemia não comportavam uma ação decisiva que tolhesse o passo, a marcha avassaladora do mal. No entanto, foram debaixo de todos os pontos de vista dignos dos melhores aplausos as medidas que o jovem cientista pôs em prática em bem da população aflitíssima do Rio de Janeiro. Isso é 2 de novembro de 1918, quando a epidemia já tinha ficado só na lembrança, graças à cartilha, como a Ana falou, que ele apregoou, divulgou ao máximo e da ação, né? Porque ao invés de voltar os olhos contra as costas dos pobres, né? Ele foi em direção à epidemia nos subúrbios, né? Criou os postos de serviço, criou o que a gente chama hoje, porque o médico levou a informação para o subúrbio, ou seja, levou a informação, levou os médicos, porque os médicos não iam, então ele botou carro de aluguel para levar médico, cada médico num subúrbio daquele, numa região, passando de casa em casa, criou os postos de assistência nos subúrbios que não existia. Então, ele criou uma série de mecanismos nos subúrbios da cidade, né, no caso do Rio de Janeiro, e conseguiu debelar a epidemia. Criou um sistema de isolamento nos hospitais. Depois, lá no Hospital da Fiocruz, é muito legal as fotos, né, que são as pessoas ficam naqueles biombos, né, isoladas uma das outras, né, para que o mal não se alastrasse. E consegue, né, em 2 meses de ação efetiva, porque o Seidio sai em 1 mês. O Seidio sai em outubro e em novembro, no final de novembro, já está debelada praticamente a pandemia na cidade, né? E é isso. A gente tem, por exemplo, também as suposições de que não seria um vírus, que seria bactéria, e isso retorna agora também, né? Especulações. As teorias da conspiração também são muito parecidas, né, em relação ao que se coloca ao Oriente, né? Os primeiros casos foram nos Estados Unidos, mas se coloca o Oriente, se coloca. Então, você tem toda uma guerra de narrativas que é muito famosa
e que se parece muito com hoje, só que numa proporção distinta, porque os meios de comunicação eram outros, as formas de sociabilidade eram outras, as formas de os transportes, os meios de transportes eram outros, né? A temporalidade, eu acho é uma outra coisa completamente distinta, né? Marialva, eu queria abrir para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, se inscreve no chat, e aí eu peço para a Rani. A Isa está lembrando aqui, 120 anos atrás, e hoje o Trump fez questão de responsabilizar a China, etc. Né? Quem quiser fazer perguntas, se inscreve aqui no chat e a gente abre o vídeo e o áudio. Ou quiser fazer algum comentário, podem se inscrever pelo chat. E a Marialva não disse, mas ela está aqui para responder. E eu posso olhar. Acho que ninguém quer fazer pergunta, não. Porque eu acho só assim eu vou jantar. Valquíria, eu vou convocar. Valquíria não está em Natal, ela está em Bauru, minha filha. Jura, Valquíria? Está fazendo pós-doc lá. Abri. Oi, Marialva. Eu quero fazer um comentário, né? Eu quero agradecer, né, a sua fala, essas fotos, né? Se a gente for olhar a imprensa de hoje, a gente vai achar uma coisa muito parecida com isso que você mostrou, né? Então, essa memória, né, da gripe espanhola, que eu não vivenciei, muitas pessoas não vivenciaram, mas graças a essa pesquisa, né, a gente tem essa referência, né, essa coisa que nos faz refletir o que está acontecendo hoje, né? Para a gente é tudo novo, né? Mas para você parece que é mais do mesmo, né? Então é mais para agradecer essa sua fala, né? Esclarecer. Eu ouvia muito falar sobre gripe espanhola e no começo dessa pandemia fui tentar me informar um pouco sobre isso, né? Mas não me aprofundei tanto assim, né? Então, para a gente que está aqui no front, né, na comunicação, eu estou aqui em Bauru, eu estou fazendo pós-doc aqui na Unesp, né? Então, eu também estou nesse novo, não sei se é novo, se não é novo, né? Mas eu sei que essas lives e essa comunicação que a gente está reinventando agora, né? Pelo menos para mim é muito novo e tá bem complicado, né? Fazer pesquisa, né? E quando a gente vê você com um trabalho assim da hora, né? Do momento e que dialoga com o que a gente está vivendo, a gente vê que tem uma luz no fim do túnel, né? Que a gente tem que batalhar para continuar a nossa pesquisa. Obrigada, Marialva. Obrigada a você, Valquíria. Quando eu escrevi o texto lá para o UFRJ, só para não sair assim com uma ideia pessimista, né? Só o pessimismo do momento que a gente está vivendo, eu falei que a história serve para muitas coisas, e sobretudo para nos dar uma outra visão sobre as possibilidades desse presente incerto que a gente está vivendo, né? A gente está assombrado, né, também, como as pessoas lá de 1918, imagina, diante de uma pandemia que dizima milhares de vidas em todo o mundo, tal como 18, né? Mas a gente observando que nesses 100 anos, se tem aspectos negativos, tem aspectos positivos também. As pessoas continuaram suas vidas, reconstruíram suas vidas, trilharam por caminhos de incerteza na busca. Foram para o carnaval logo em seguida. Foi para o carnaval logo em seguida, brincou muito, porque a gente fala as pessoas têm que ficarem nas casas. Viver a rua, assumir a rua, tomar conta da rua, sempre foi, sobretudo para os pobres, e em várias cidades, eu sei que no Nordeste é assim também, e no Rio de Janeiro também, é uma atitude de resistência. Sempre foi. No Rio de Janeiro, botar as pessoas fora das ruas é impossível. Porque nem quando Pereira Passos
expulsou os pobres, que não podia ir para a Avenida Rio Branco, pobre, andar lá, eles continuaram indo. Então, ficar dentro... Isso é que as pessoas não entendem, quer dizer, existe a cultura dos locais e não é fácil você explicar, porque não é ignorante, não sabe. Não, como a gente vê no Nordeste do Amazonas, lá, acabou o lockdown em São Luís do Maranhão. Está todo mundo na rua, milhares de pessoas na rua, porque tomar as ruas é uma atitude de resistência. Então, nesse texto lá que eu fiz para o UFRJ, eu digo isso, quer dizer, que a história também mostra isso, né? Que a gente tem um caminho para seguir em frente, que sua fala me lembrou isso, Valquíria, porque a gente tem que continuar na busca de uma transformação, da construção de um mundo melhor, em que não seja mais normal você achar que as pessoas também têm que ficar longe da rua, quando a rua para elas tem um outro sentido, um outro significado, né? Eu fico aqui ótima na minha casa aqui, enorme, eu e Lívia, essas pessoas moram 15, 20, 50 dentro de um cômodo apertado, então ir para a rua é respirar um ar, ir para a rua é ver o outro, ir para a rua é conversar, ir para a rua é beber cachaça, ir para a rua é tomar churrasquinho na birosca. É uma alegria, é uma vivência de uma sociabilidade que é diferente, que eu acho que a gente... É muito difícil, a gente critica, porque está com a máscara no queixo, lá, estamos lá sem máscara. Mas é uma outra lógica cultural de um povo, que eu acho que a história nos mostra isso e como isso é construída ao longo de séculos, né? Botar aquela máscara... Até que ponto botar a máscara não é botar a mordaça dos escravos? Até que ponto não é colocar de novo aquele aparelho de tortura na boca em que você não podia comer nem falar? Então, são coisas que permanecem no imaginário e que as pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Então, a história também serve para isso. É isso que eu queria dizer. Marialva, tem duas perguntas aqui. Uma é do Márcio, que ele escreveu, e eu vou te perguntar, mas aí eu também já vou pedir para a Adelaide fazer a pergunta junto com a do Márcio. Ele agora está no vídeo ali, né? Márcio, você não quer abrir o seu áudio para fazer a pergunta? E logo em seguida a Adelaide também faz a pergunta, ela abriu o vídeo, aí os dois fazem as perguntas e aí você já responde. Tá bom. O Márcio eu estou vendo aqui, como a professora professora Marialva. Boa noite, tudo bom, professora Marialva? Então, é um prazer estar aqui falando com a senhora e com os demais. E a minha pergunta é mais assim para a senhora explanar um pouquinho sobre como que a senhora vê hoje essa relação entre a ciência e a política, que parece que tomou conta do debate no Brasil e no mundo, né? A gente tem visto aí embates que cada semana nos preocupam mais, porque a gente não sabe onde é que isso vai parar, e ao mesmo tempo a gente vê essas repetições que a senhora também mostrou aí na sua pesquisa, né? A história que se repete, enfim, todas essas questões ligadas à pandemia que aconteceu com a gripe espanhola e agora está acontecendo de novo com a Covid-19. Como é que a senhora percebe esse embate entre, por exemplo, a classe médica e os cientistas contra a classe política? Como é que a senhora percebe esse clima que a gente está vivendo no nosso país? Eu acho muito boa a sua pergunta, porque eu acho que tudo tem um lado positivo. Essa pandemia, essa peste do século XXI, ela está mostrando para quem quiser ver, quem não quer ver não vê nada, né? Mas para quem quiser ver a importância da ciência que eles tanto estavam desprezando, né? Que sem ciência, todo mundo atrás da vacina. Quem é que está criando a vacina? São os terraplanistas? Não, são os cientistas, né? E a importância do jornalismo. O jornalismo está sendo regenerado, repactuado, ressignificado. Se você quiser saber de informação direita,
Você não vai mais nas redes sociais, você vai ver o Jornal Nacional, porque não tem nada que se compare em termos de cobertura jornalística bem feita na atualidade em relação a essa pandemia que nos chama Jornal Nacional. Não é que eu seja Globo, adore, não. Eles são profissionais. Estão fazendo um jornalismo profissional da melhor qualidade em relação a esses fatos da pandemia. Então, o jornalismo foi restaurado, o jornalismo profissional mostrou a sua importância, que é insubstituível, porque não se faz, não é jornalista, não faz, isso é fake news, não é jornalismo. Notícia já não pode ser fake, né? É outra coisa, tem outro nome, não é jornalismo. E a ciência mostrou também o seu lugar o mais importante na sociedade. Não se vive sem ciência, né? Nesse sentido, também, essa atitude de perceber o jornalismo como essa fala credenciada, nesse sentido, o jornalismo é uma ciência, né? Ele é essa ciência que divulga essa informação, né, dentro de padrões de profissionalismo que foram construídos há séculos, que vão se transformando e que foram construídos há séculos. Então, esses dois lugares foram lugares de ressurreição da ciência e do jornalismo. Não podemos viver sem eles. Perfeito. Obrigado. Obrigada, Marialva. Márcio. Adelaide? Opa, acho que agora foi. Oi. Estão me ouvindo? Tô. Então, primeiro eu vim aqui só porque eu estava com muita saudade do sorriso da Marialva. Precisava vê-la, precisava ouvi-la. Obrigada. Saudade mesmo, de verdade. Queria dizer que foi um deleite, especificamente nessa sexta-feira, que foi um dia tão difícil. Mais um dia que a gente perde pessoas queridas, né? E aí eu comecei a pensar, eu sempre digo que a arte salva, eu repito essa frase que todo mundo fala, né? E hoje eu digo que a história calma. O trabalho que a Marialva fez de pesquisar e de trazer isso para a gente, né? De como a sociedade, como o jornalismo, como a cidade, eu que sou pesquisadora de cidade e memória, para quem não me conhece, eu sou doutora em comunicação pela UERJ, fui orientadora do João Maia, querido, né? Como a cidade se comportou na pandemia de 1918, né? E como ela saiu daquele cenário horroroso. E a gente vê 100 anos depois, a gente vivendo, não comparando, mas assim, fazendo as devidas mudanças sociais, né, do tempo, 100 anos, tecnologias novas, comportamentos, eu não digo novos, mas ressignificados, né, para essa pandemia de 2020. Então, a Marialva foi lindamente apresentando muitas semelhanças, né? O lockdown, os espaços vazios da Avenida Rio Branco. Eu lembro que logo no início a gente via muito na TV os cenários do mundo, né? Roma, França, Paris, né? Várias cidades na Inglaterra, a Espanha, locais que eram completamente cheios, vazios, né? As medidas de isolamento, os hospitais de campanha do passado com os da agora. E aí duas coisas me chamaram a atenção. Uma foi a questão dos subúrbios, né? Eu pesquiso os subúrbios, que hoje a gente vê isso, e infelizmente a gente não tem o Carlos Chagas, como a Marialva falou, a gente até tem, mas não deixam trabalhar, porque a quantidade de mortes na favela da Mangueira é absurda, eu acho que é a primeira que tem o maior caso de mortes, vários bairros no subúrbio, as UPAs não estão dando conta, na Penha, em Irajá, Madureira, né? E aí a minha pergunta é, o que essas relações, essas semelhanças, elas querem nos dizer para a gente sair desse cenário? Eu não sei se eu consigo ser clara nessa pergunta, né? A gripe espanhola, a pandemia de 1918, ela durou 2 meses. E a gente conseguiu, pelo que a Marialva pesquisou, e eu estou doida para ler esse texto,
né, a gente conseguiu identificar várias coincidências, várias semelhanças. E aí a minha pergunta é, Maria Alva, o que é que essas semelhanças querem nos dizer para que a gente possa sair dessa pandemia, né? O que é que essa história que ficou lá em 1918, de como eles saíram, o que é que aconteceu com o Brasil e com o Rio de Janeiro nessa pós-pandemia lá em 1918, o que é que isso pode nos dizer para 2020, sabe? Não sei, eu não sei se eu consegui ser clara. Eu acho, conseguiu. Eu acho que. Eu esqueci de falar outra coincidência que eu quero contar, que é muito interessante. O Rodrigues Alves tinha também 2 filhos que tutelava ele, moda Bolsonaro com seus filhos, igualzinho. Falava coisa que o velho estava melhorando, que já ia assumir, fazia aquela confusão. 2 filhos igualzinho. A coincidência é tanta, minha filha, que é impressionante. É um negócio impressionante. E fazer confusão com o Congresso, igualzinho. Essa história é ótima. Se pesquisar isso, é maravilhoso. Então, eu acho que você que é uma pesquisadora da cidade, a gente sai da gripe espanhola em 19, a rigor, né, porque já é no final do ano, com as armas culturais que se tinha, né, com a força de ocupação da cidade, se a gente observar, não é? Então, com as resistências, porque a ocupação da cidade e o carnaval é resistência, né? Então, você faz troça da pandemia no carnaval do ano seguinte, ou seja, você transforma em comédia, em farsa, né? Aquilo que era a tragédia, né? Então, você ressignifica o acontecimento dentro dos padrões culturais de cada lugar, né? Numa atitude, a meu ver, de resistência, de tal forma que eu acho que eu estou acreditando nisso mesmo, que esse comportamento rebelde, até que ponto esse comportamento rebelde em relação à pandemia, que é contra, claro que é contra, porque os médicos têm contágio, a gente sabe disso. Isso também não é uma forma de você negar aquela realidade dura, que se torna ainda mais dura com isso, né? E você ressignificar esse momento numa outra coisa, né? Até que ponto a gente tem que olhar isso como um signo de ignorância, de incompreensão? Não, pode ser pode estar querendo dizer uma outra coisa. Quando você vê milhares, sobretudo por que é na periferia, não é? Por que você não consegue dominar, igual você não está conseguindo dominar, eles não querem ficar em casa e não ficam. Porque precisa ganhar vida, vender como camelô. Será que é só isso? Ou é uma forma de viver a vida que está tão enraizada nos movimentos das pessoas que você não quer abdicar dela? Né? Você não quer abdicar dela. Eu acho que a gente tem que ter uma leitura plural e não ser só dentro dos determinados padrões que a gente percebe como em uníssono, não é isso? Não sei A Isa colocou aqui um comentário o que é lamentável hoje é que as fake news, né, encontram eco em falas de muitas vozes consideradas autorizadas, entre aspas, como representantes governamentais e até representantes das áreas biomédicas. Em algumas camadas da população, é o WhatsApp que vai chegar com força. Hoje tem uma epidemia de fake news, que é o que eu estava falando, que a Unesco cunhou como desinfopandemia, né? E está matando muita gente. Então, aí ela fala aqui, como vocês lembraram, os boatos também existiram na gripe espanhola, mas hoje, com a tecnologia, a circulação é infinitamente maior, né? Então, acho que assim, é esse conjunto mesmo que a Marialva está falando, ou seja, tem a nossa... Primeiro,
cultura, o nosso processo de sociabilidade. No Nordeste, a gente é muito caloroso, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de fazer festa. Nesse período de pandemia, que a gente vai olhar fotos e morreram alguns amigos, e a gente foi atrás de vídeo e tudo mais, a gente viu aqui na minha casa que a gente vive de festas. A gente faz festa o tempo todo. Então, esse é o brasileiro. Isso é extremamente complicado. Mas também falta chegar a informação de qualidade para que a gente possa chegar ao brasileiro na periferia, como o Carlos Chagas chegou, e naquele momento esclareceu que, olha, por um breve momento é preciso que haja esse isolamento, etc. Levou a informação de qualidade. O que acontece hoje é que a periferia recebe a informação, não consegue chegar na informação. A informação de qualidade circula muito menos pelas infovias ou com uma velocidade bem menor do que as informações que são falsas, manipuladas, imprecisas, etc. Mas, olha só, vou te falar uma coisa só. Com o nordestino do jeito que ele pensa, você é nordestino, você sabe disso, Valquíria está aí há muito tempo, ele acredita nos desígnios de Deus, ele acha que tem destino, ele acha que o caminho dele está traçado, é assim que ele sobreviveu a vida toda. Ele acha que não se pode mudar destino, ele é assim. Mas é aí que nós temos que entrar. Ele é uma pessoa que acredita em Padre Cícero, seguir Antônio Conselheiro. Acredita em tudo, irmã Dulce, em Padre Cícero. Transformar essa pessoa. Se tiver que morrer, está escrito. Não, a gente tem que chegar com informação, com educação. Eu sou filha de nordestino. E eu tenho Padre Cícero aqui, ó. Porque recebi essa herança da minha mãe, eu digo, se tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. É hoje, amanhã, ninguém morre de véspera. A gente fala isso, nordestino é assim. Como é que você vai mudar isso? Quando a gente chega com a informação, ou seja, porque o jornalismo também tem essa responsabilidade de educar, não? Inclusive... mas eu não sei se você... Mas chegar e de educar. Esse é um processo que a gente faz. Que a gente também fala, muitas vezes, uma linguagem que não atinge o coração dessas pessoas, né? A gente tem que saber falar. A gente não aprendeu ainda como falar, atingir o coração. Para fazer esse encontro de afetividade, para encontrar exatamente o ponto, para chegar nos valores, nessas crenças, aí a gente vai conseguir esse momento. E o grande mercado de informações falsas, construção intencional da ignorância, sabe fazer melhor do que nós. Eu acho que o caminho nosso se chama educação. Eu acho que se as pessoas fossem... Esse é o caminho. Mas desde a mais tenra infância, respeitando os valores, respeitando os limites, respeitando as características, né? E se você caminhar nisso, você tem um lugar de transformação. Se não for pela educação, você não transforma nada, você só repete a história. Correto, muito bom. Tem aqui uma frase do Márcio, mais alguém quiser fazer uma pergunta, a Daiane... O negócio eu concordo, Márcio, é a perspectiva do Bakhtin mesmo. Carnaval como inversão. A perspectiva habermasiana, essa existência, me lembrou também a leitura feita pelo Bakhtin no Carnaval, exatamente. Como inversão. Quando você olha os jornais, Márcio, de fevereiro de 2009, é o Carnaval bakhtiniano, todinho. É muito interessante. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Reni, Pedro, Júlio? Vocês estão me explorando muito, hein? Já acabou. Uma hora e 23 minutos, exatamente. Não, eu queria que... Eu não sou esse povo da live de 10 horas, não, menino. Isso é para... Eu vou fechar meu microfone que a minha assessora vai falar. Eu queria que você comentasse, como você colocou, que teve pouca mudança de consciência e ação nesses 100 anos, né? Então, assim, como as mortes, né, vão aumentando e está acontecendo essa naturalização, né, uma banalização de uma consciência de impacto, né? As pessoas aquilo não está. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa consciência crítica que você até já introduziu sobre
a mudança via através de uma educação, né? Mas e as pessoas que tiveram esse acesso à educação e não conseguem ter essa empatia, essa consciência crítica, mesmo o jornalismo estando se ressignificando e a gente tendo acesso à informação de qualidade o tempo todo? Queria que você Eu comentasse. acho que houve durante muitos anos uma exacerbação extrema. Eu não sei aonde a gente se perdeu, do individualismo, desses valores ligados às coisas mais baixas do ser humano, de só pensar nele, de só pensar, não ter nenhuma atitude quase como você falou, de empatia, de solidariedade, de compreensão humana, de coletividade, né? A gente só pensa. Hoje eu estava lendo a entrevista do Jim Steiner, né, dizendo como o câncer mudou a vida dele, né? Que ele só pensava em ter prêmio, em ser o bambambam da esquina, como eu costumo dizer, né? E você faz todas as suas ações no sentido de você se achar o cara, a pessoa fantástica, e de repente você está diante da morte e você viu que todos esses valores, tudo isso que você cultuava, nada tinha importância. Coletivamente aconteceu isso com a gente, né? Enquanto, entre aspas, civilização, enquanto coletividade, né? A gente não consegue enxergar o outro, não consegue partilhar, não consegue, como diz o nosso amigo Muniz Sodré, estabelecer vínculos, esse comum humano, essa vinculação, essa partilha, essa afetuosidade. A gente pensa muito no nosso nível pessoal, individual, nos meus valores, na minha crença em me dar bem, em ser o bambambam da esquina, ter as vaidades. Nossa área, por exemplo, é invada de vaidade pessoal, gente que não tem nada, que não é nada, não é porcaria nenhuma, às vezes é muita coisa também, mas isso não leva a lugar nenhum, né? Então a gente se perdeu a alma pelo caminho, né? No sentido de fechar a janela do carro quando vê o pobre pedinte, para não te incomodar. Eu agora fecho porque estou com medo do Covid, né? Fecho mesmo, com medo do Covid. Mas a gente vai perdendo, né, esse sentido de proximidade, de partilha, de comunhão humana, né, a partir dos valores do individualismo que foram nos contaminando, né, nessa sociedade horrível, né, que a gente construiu para viver, né? Encerrando, tem duas perguntinhas para Marialva, e aí pronto, aí depois eu vou dar só uns anúncios para os próximos eventos e agradecer a todo mundo, né? A Larissa Marialva, aí dá para você ler, a epidemia do coronavírus vai passar. Mas como faremos para combater essa infopandemia ou desinfopandemia, não? E o Vinícius disse que foco, mas queria que você fizesse um paralelo aí entre essa pandemia e a pandemia da AIDS, não? Eu acho o seguinte, em relação à primeira eu já respondi, eu acho que o caminho é a educação, né? O caminho da transformação é sempre a educação, né? Eu falo isso de cadeira. Eu sou outra pessoa, estou em outro lugar, tudo que eu sou na vida eu agradeço à educação. A educação é transformadora, ela é revolucionária. Por isso é que é preciso não deixar que os pobres vão para a escola. Não é preciso fazer Enem, tem que fazer Enem, porque aí agora mesmo é que não entra mais pobre, né? Tem que fazer ensino à distância, porque aí ensino à distância, o pobre não tem computador, que se dane, né? Na UFRJ, gente, enquanto tiver um que não possa, ninguém dá aula. Ninguém dá aula. Tem que estar todos, ou nenhum. A reitora já falou, ou é todos ou nenhum. Então, a gente vai abrir os prédios, vai criar lugares isolados para os alunos que não têm computador em casa irem lá para o prédio acessar o computador, e aí o professor dá remoto. Se tiver todos no computador, se não tiver, não vai. Bom, e a do Vinícius eu gostei muito, porque se a gripe espanhola estava na memória do meu pai, a AIDS está na minha memória. Eu vivi o início da AIDS, todos os preconceitos que existiam com a AIDS, a
a forma como era dolorosa essa doença. Muitos amigos meus morreram aidéticos, muitos morreram aidéticos. Vocês não têm ideia como era uma doença pavorosa em termos da visão humana, né? Em que se transformava. Quem tem mais de 50 lembra disso, né? Quem tem 50 lembra disso. Em que se transformava um aidético. Ele era um estigma ambulante, porque ele tinha marcas e feridas pelo corpo, ele era esquelético, magro, ele tinha marcado na pele e, sobretudo, no rosto, porque as manchas, né, e as feridas davam muito no rosto e nos membros, né? A marca visível, exposta, que dizia para todo mundo que ele era um aidético. E por uma questão de desinformação, ou de fake news, como a gente chama hoje, houve no início todo um atrelamento da doença aos homossexuais. Então, era doença de viado, era viado que transmitia. E só. Então, tinha AIDS, eu sabia que era gay. Todo mundo, fulano é gay, morreu. Ainda mais que os primeiros que morreram de fato. Então, alguns que ninguém nem sabia que era gay, que depois soube. Jacques Klein, o grande pianista, morreu de AIDS. Robbie Hudson, né? Aquele ator lá que era garanhão lá dos Estados Unidos, depois todo mundo soube que era gay e tal, então ela ficou estigmatizada como a doença dos gays. Havia uma completa desconhecimento do que era essa doença, né? De como se tratava essa doença. As pessoas morriam aos milhares, então por exemplo, Enfio, que era muito amigo do Nélio, e Zé Mário, que era violonista como ele, e o próprio Betinho, né? Toda a família do Enfio, porque eles eram hemofílicos, morreram por conta da transfusão de sangue. Vários amigos meus morreram de AIDS. Então, havia... era diferente, porque ela não era uma pandemia que atingiu muita gente ao mesmo tempo e todos, não é? Porque como ela era por transmissão sexual ou por transfusão sanguínea, transmissão de sangue pelos líquidos, era diferente dessa outra, né? Então, a forma de transmissão da AIDS fez com que ela não fosse... Ela atingiu muita gente, evidentemente, mas ela não atingiu a todos os grupos de uma maneira indiscriminada e na proporção que a gripe espanhola atingiu a população e o coronavírus e a Covid-19 está atingindo. Então, a quantidade, o numérico, viu, Vinícius, faz a diferença também. Não era todo mundo que era aidético e podia ficar aidético. Havia um desconhecimento, mas era localizada, ela não era... Por exemplo, eu conheci criança aidética, conheci naquela época, mas era mais raro, né? E logo depois foram assim, vendo quais eram os tratamentos e tal. Mas, então, tem muitas diferenças. Isso é um papo longo para a gente que não é agora. Bom, gente, então aqui encerrando, eu vou ler aqui os últimos comentários, né? Depois passo para a Marialva dar um fechamento e aí eu dou como é que se diz? Nosso cronograma de bate-papo. A Daiane está dizendo aqui que a professora Marialva ressaltou a importância do jornalismo e ela gostaria de ressaltar a importância de uma gestão pública de comunicação mais eficaz para essa situação de crise sanitária. Temos visto muitos atropelos de gestores no diálogo com a população, o que atrapalha a própria política de saúde. No Brasil, a situação é mais crítica, pois temos um governo que usa a comunicação para desinformar. A Isa está agradecendo por essa discussão tão valiosa, e a Daiane novamente também agradecendo. Muito bom. A Isa está perguntando onde vai ficar disponível. Isa, a gente deve colocar no canal do Nujoc no YouTube, para salvar no Face, e porque no Instagram vai ficar só os primeiros 15 minutos, se eu não me engano, porque como a gente não fez pelo Instagram, quando a gente coloca o vídeo lá no IGTV, não fica os
vai disponível. A Valquíria está lembrando a foto do Cazuza, na capa da Veja, não? A Tamires está agradecendo aqui, né? Gostou muito da discussão. A Larissa, que tem um filme muito interessante que retrata a epidemia da AIDS nos Estados Unidos, né? A Normal Hirt, que retrata o que a professora Marialva está falando. A Juliana Tillman está falando, foi uma muito boa discussão e encontro, obrigada. E a Isa, obrigada, né? Marialva, você quer dar um muito obrigada para o pessoal? Eu quero agradecer. Muito obrigada. Nós que agradecemos você. Agradecer, porque é bom, porque a gente fica olhando pessoas. Eu não tenho muita paciência com esse negócio de lives e festas, e encontros e reuniões virtuais. Eu odeio isso, porque é festa, mas não é festa assim, isso não é festa, tem outro nome. Vamos dar outro nome para isso. Mas depois que eu fico olhando as carinhas das pessoas, eu até gosto. Fico feliz de ter as pessoas que eu conheço, acho que eu não conheço e conheci agora e tal. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, esse encontro, essa oportunidade de eu ter ficado aqui essas horinhas com vocês, dizer que foi muito bom para mim também, né? Que é sempre uma via de mão dupla e não de mão única. E sempre que quiser, estou à disposição, tá? É isso, obrigado, gente. Muito obrigada. A gente agradece imensamente, Marialva. Marialva tem sido uma grande parceira aí, a gente está trabalhando intensamente, né, Marialva? Tem sido ótimo. Em muitas parcerias, né? Semana que vem a gente vai ter um encontro, um diálogo entre a Juliana Teixeira, que é minha parceira nesse projeto, junto com o Márcio e outras pessoas que estavam aqui, o Pedro, a Rani, a Mariana, né? A Juliana Teixeira, que também é professora do nosso programa, ela vai estar batendo um papo com a Tatiana Teixeira, lá de Santa Catarina, também sobre informações falsas. Vai ser dia 3, às 19 horas, e vai ser no Instagram do No Jogo Checagem. Aí, dia 10, a gente vai ter... Viu, Marialva? A gente vai ter pelo programa pós-graduação, a gente vai estar batendo um papo. Eu, a Ana Paula Goulart e o Chartier. Ele topou, vai ser dia 10, 11 horas da manhã. E dia 11, o Márcio Granes, que está aqui. Dia 9. Vai ser dia 9, é verdade. Dia 10 somos nós, né? Eu, Ana Paula e o Chartier, né, da Universidade Federal do Piauí. A gente vai estar divulgando a sala e tudo. E dia 9, no Instagram No Jogo Checagem, vai estar o Márcio e o Rogério Stoffoletti às 19 horas, correto? 19 horas, isso, correto. Isso, correto. A gente vai estar divulgando tudo. Gente, muito obrigada por todos. Marialva, não sei nem Obrigado, Ana. A gente está se devendo aquele almoço e aquele que a gente sempre faz no Rio, né? Mas, se Deus quiser, vamos parar por aí antes do Carnaval, né? Chegaremos. Se Deus quiser. Gente, um beijo grande. Obrigadão. Bom final de semana para todo mundo. Valquíria, Sueli, Márcio, todo mundo. Beijo.